Muito bem, pessoal. Nessa aula, a ideia é apresentar de forma bem sistemática uma classificação padrão dos tipos de pesquisa que a gente tem, pegando a partir de alguns elementos. Classificar os tipos de pesquisa não é uma coisa muito simples, né? Por vezes você encontra nomenclatura, definições um pouco distintos, mas por isso que a gente vai apresentar aqui algumas variáveis que vão designar o tipo da pesquisa que a gente vai realizar, tá? Então, para começar, vamos pensar que a gente vai classificar as pesquisas de acordo com 4 variáveis, segundo os objetivos, segundo as fontes de informação, segundo a natureza dos dados e segundo os procedimentos. Então, a gente pode definir o tipo de pesquisa a partir de um dos 4 ou dos 4, né? São variáveis que a gente pode, então, classificar o tipo da nossa pesquisa. Começando com a ideia de classificar uma pesquisa de acordo com seus objetivos. Então, classificar os tipos de pesquisa segundo os objetivos significa a gente indagar sobre as metas que a gente quer atingir, né, as finalidades, sobre o tipo de resultado esperado. Então, alguns resultados eles são mais conceituais, outros são mais descritivos, enfim. Mas, considerando como critério o objetivo a ser alcançado, a gente pode, então, registrar 5 tipos de pesquisa: exploratória, descritiva, experimental e explicativa. Começando pela pesquisa exploratória. Então, olha só o que está escrito aí. Caracteriza-se pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com o objetivo de oferecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno que é pouco explorado. Também é chamada de pesquisa de base. Esse tipo de pesquisa, ele oferece dados elementares que vão dar suporte para a realização de estudos mais aprofundados sobre o tema. Em várias pesquisas, existe a necessidade de fazer um estudo exploratório para que depois a gente faça outros estudos mais aprofundados. Então, em algumas pesquisas, a chamada pesquisa de base, né, ela é o primeiro passo para a realização do procedimento para uma análise um pouco mais aprofundada. Bom, descritiva. Objetiva descrever as características de um objeto de estudo. Veja, apenas descrever. A pesquisa não está interessada em apresentar o porquê dos fenômenos, apenas as características. Aqui, minha gente, é comum encontrar uma certa resistência quando se trata de pesquisa descritiva. A primeira desconfiança aparece com aquela famosa pergunta: essa pesquisa só descreve, ela não vai além da descrição? Ou então, naquela afirmação, isso é muito pouco, não descobre as origens, etc. É importante ter em mente que o tipo de pesquisa, ele está na dependência do seu problema, né? Se o seu problema pede um tipo de pesquisa X ou Y, você deve atendê-lo sob pena de não atingir o objetivo proposto. Uma pesquisa segundo o objetivo de forma experimental é aquela que se refere a um fenômeno que é reproduzido de forma controlada, submetendo os fatos à experimentação, que é a verificação, buscando a partir daí evidenciar as relações entre fatos e teorias. Esse tipo de pesquisa, ele exige uma observação sistemática dos resultados, exatamente para poder estabelecer as correlações
entre os efeitos e as causas. E, por fim, segundo os objetivos, a gente pode classificar uma pesquisa como sendo explicativa, na medida em que pretende identificar os fatores que contribuem para a ocorrência e o desenvolvimento de um determinado fenômeno. Buscam-se aqui as fontes e as razões das coisas. Então, a pesquisa cujo objetivo é explicar, ela é diferente do objetivo de explorar. O objetivo de explicar é estabelecer relação, dizer o porquê, né? Estabelecer a relação entre causa e efeito. Mas uma não desconsidera a outra, né? Por vezes é necessário fazer a pesquisa exploratória para que depois você faça a explicativa. Bom, aí, de acordo com as fontes de informação. Então, segundo as fontes de informação, a pesquisa ela pode ser classificada como pesquisa de campo, laboratório, bibliográfica ou documental. Pesquisa de campo, na medida em que a fonte da informação que eu vou usar como objeto de estudo está no campo, ou seja, está na vida real. Essa fonte de informação também pode estar no laboratório. Em que sentido laboratório? Laboratório que é um espaço controlado, um espaço artificialmente construído para que eu possa observar as variáveis de controle e as variáveis experimentais de uma maneira mais objetiva. Eu posso também fazer uma pesquisa cuja fonte de informação seja bibliográfica. Ou seja, eu vou estudar o que estudaram sobre determinado assunto. Fontes bibliográficas significa exatamente isso. São comentadores, né? São textos, são documentos que falam sobre um determinado assunto. E eu vou fazer minha pesquisa com base, então, nessa leitura que já se tem sobre um determinado fenômeno. E, por fim, a fonte de informação pode ser documental. Em termos de fonte documental, a gente vai trabalhar com um determinado documento, um ou mais documentos bem específicos. Documentos podem ser das mais diversas naturezas, mas eu vou trabalhar, por exemplo, com uma determinada lei, eu vou trabalhar, por exemplo, com um determinado estatuto, um determinado regimento, eu vou trabalhar com, sei lá, um discurso, né? Então eu vou trabalhar com um documento. Veja que dessas fontes de informação, a bibliográfica ela é necessária para todas as pesquisas. Todas as pesquisas, né, vão trabalhar com fonte de informação bibliográfica. Mas algumas vão ter como prioridade essas fontes bibliográficas. Então, a fonte, por excelência de informação, vai ser a bibliográfica. As outras, tanto de campo, laboratório, documental, vai trabalhar com fontes bibliográficas, mas dando prioridade a outras fontes, que pode ser de campo, laboratório ou documental. Então, você pode classificar a sua pesquisa, né, segundo fonte de informação. Segundo fonte de informação, a minha pesquisa ela é do tipo documental, por exemplo, né? Muito bem, uma outra possibilidade de classificar a pesquisa é segundo a natureza dos dados. A natureza dos dados que a gente vai coletar para poder interpretar, para poder fazer a devida análise. Então, segundo a natureza dos dados, uma pesquisa ela pode ser quantitativa, na medida em que busca explanação das causas ou descrição dos fenômenos por meio de medidas objetivas, utilizando basicamente da estatística. Então, uma pesquisa, segundo a natureza dos dados, né, de modo quantitativo, é uma pesquisa que vai se basear
né? Em escalas, vai se basear em estatísticas, vai se basear em tabelas, vai se basear em valores quantificáveis, em valores que foram mensurados, tá? Então, a pesquisa quantitativa é uma pesquisa que tem como a sua fundamentação os dados matemáticos, né? A gente também tem a pesquisa qualitativa. Essa preocupa-se com a compreensão, com a interpretação do fenômeno, considerando o significado que os outros dão às suas práticas. Então, a pesquisa qualitativa, ela não se baseia em mensurações, mas ela se baseia na interpretação do sujeito da pesquisa em relação aos fenômenos que vão ser estudados. Então, a pesquisa qualitativa, ela tem um elemento da subjetividade, que está exatamente na interpretação do pesquisador, né? Tem uma discussão muito grande, né, em torno dessas duas naturezas de dados. Alguns defendem que uma pesquisa, as pesquisas devem ser quantitativas para serem mais objetivas e ficarem mais próximas a certezas, né, científicas. Outros dizem que os números não necessariamente expressam a realidade. Eles expressam apenas correlações com a realidade. Então, a gente tem uma discussão muito antiga, e a gente tem também a possibilidade de uma pesquisa ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa, que apesar de trabalhar com dados numéricos, ela faz uma conclusão muito interpretativa em relação a esses dados, tá? Muito bem. Segundo os procedimentos, então a gente pode classificar uma pesquisa segundo os procedimentos. Que procedimentos? Os procedimentos de coleta de informação que a gente vai usar no nosso trabalho, na nossa pesquisa. Então, eu tenho que fazer a classificação de acordo com todos esses critérios? Não, você pode fazer a sua pesquisa definindo apenas de acordo com os procedimentos, por exemplo. Não necessariamente você precisa anunciar que vai ser uma pesquisa descritiva, que vai ser uma pesquisa, né, documental. Você pode escolher uma determinada variável dessa para classificar a sua pesquisa. Então vamos lá, quando a gente classifica segundo os procedimentos, a gente pode classificar como uma pesquisa sendo por documentação direta, documentação indireta, observação direta intensiva, observação direta extensiva. Começando pela pesquisa de documentação direta, né? A pesquisa de documentação direta, ela pode ser de duas formas. Em primeiro lugar, uma pesquisa de campo. É aquela em que o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre e reunir um conjunto de informações a serem documentadas. Então, a pesquisa de campo, ela exige do pesquisador um encontro direto com o público que vai ser pesquisado, com a sua amostragem. Por isso que faz parte de uma documentação direta. Direta significa exatamente esse contato, né, pessoal com o seu objeto de estudo. Ela também pode ser um estudo de caso. Estudo de caso é o tipo de pesquisa que privilegia um caso particular ou uma unidade significativa considerada suficiente para a análise de um fenômeno. Então é importante destacar que, no geral, o estudo de caso, ao realizar um exame minucioso de uma experiência, ele tem o objetivo de colaborar na tomada de decisões sobre o problema estudado, inclusive indicando as possibilidades para sua futura modificação. Importante também salientar que o estudo de caso, ele é bastante
ele é alvo de bastante crítica no sentido de que, se eu estou fazendo estudo de caso, eu vou estudar uma única pessoa, uma única família, um único grupo, né? A questão é, as conclusões que eu tirar dessa pesquisa, até que ponto eu posso generalizar para uma categoria mais ampla, né? Então, nesse aspecto, há então a possibilidade dessa crítica, de que o estudo de caso, ele não nos apresenta uma amostragem suficiente para o processo indutivo, onde eu vou, né, extrair um princípio mais generalizador, tá certo? Muito bem. Pesquisa de documentação indireta. Então, a gente tem documentação direta, que é o contato, né, bem direto do pesquisador com o seu público, com o seu objeto de pesquisa. Aqui, a gente vai trabalhar com documentação indireta. Técnica que visa recolher informações prévias sobre o campo de interesse no processo de pesquisa. Tem como objetivo fazer um levantamento do material fonte. Esse levantamento de material fonte, esse levantamento de dados, que é o primeiro passo de qualquer pesquisa científica, obviamente. Ele é feito, então, de duas maneiras. Ou bibliográfica, e aqui abrange toda a documentação que já foi tornada pública em relação ao tema de estudo, né? A gente chama também de fontes secundárias. Quais são os tipos de fontes bibliográficas? A imprensa escrita, os meios audiovisuais, digitais, material cartográfico, iconográfico e qualquer tipo de publicação sobre o assunto. Publicação, entenda, livro, tese, monografia, publicações avulsas, pesquisas, artigos, enfim, né? Então, segundo o procedimento, documentação indireta, uma das formas é a bibliográfica e a outra forma é a documental. A característica aqui é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, né? A documentos que estão escritos ou de alguma outra forma expressa, constituindo o que se denomina de fontes primárias, que podem ser feitas no momento em que o fato ou o fenômeno, né, ocorre ou depois. Então, quais são as fontes primárias? Fontes de documentos que estão em arquivos públicos, em arquivos particulares ou mesmo em fontes estatísticas, né? Muito bem. Segundo, a observação direta intensiva. Veja que documentação é uma coisa, observação é outra. Observação a gente tem direta intensiva e direta extensiva. Observação direta intensiva é o método cuja busca é deliberada, levada a efeito com pré-determinação. Então, não é uma observação aleatória, é uma observação rigorosa, né? Observação como uma estratégia de pesquisa. Por isso, ela tem que ter um rigor metodológico. O objetivo é poder captar com precisão os aspectos, fatos, essenciais e acidentais de um fenômeno, produzindo, assim, dados. Esses dados que serão produto, né, de um ato observado e registrado numa perspectiva, então, científica. Não é uma observação, vamos diferenciar aqui das observações do senso comum, tá certo? Bom, em primeiro lugar, a observação propriamente dita, né, ela pode se dividir através das seguintes estratégias. Então, a observação ela pode ser assistemática, também chamada de observação não estruturada, também chamada de observação ocasional. Ela consiste em recolher e registrar os fatos da realidade, sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais
ou que ele precise fazer perguntas diretas. Geralmente é mais empregado em estudos exploratórios, mas exige a necessidade, então, da presença do observador, né, do pesquisador, fazendo essa observação. Então, ela pode ser assistemática, pode ser sistemática, que também é chamada de planejada ou estruturada, né? Aí sim, utiliza instrumentos para coleta de dados ou fenômenos observados. Nessa observação, o observador sabe exatamente o que ele procura. Ou seja, ele deve ser o mais objetivo possível. Então, ele está em busca de um determinado comportamento, por exemplo. Ele está em busca de uma determinada atitude. E ele vai fazer a observação em busca disso. Inclusive, vai ver a frequência disso, ele vai contar quantas vezes isso ocorre, de que maneira ocorre, né? Então, essa é a sistemática, observação sistemática. Quando eu tenho um plano bem direcionado sobre o que eu quero observar. Em relação à sistemática, é diferente, porque a assistemática eu observo como um todo, tá? Eu observo de uma maneira um pouco mais, menos específica, vamos dizer assim. A observação também é classificada como não participante ou participante. Aqui no caso, não participante, que também é chamada de observação passiva. Aqui o pesquisador ele toma contato com a comunidade, com o grupo, com a realidade estudada, mas sem integrar-se a ela. Então ele permanece de fora. Quer dizer, ele presencia o fato, mas ele não participa, ele não interage. Vamos imaginar, né, você observando uma dinâmica de grupo em uma determinada empresa ou uma determinada escola, por exemplo. Então tem lá a pessoa que está coordenando essa dinâmica com funcionários, com alunos, sei lá. E você está de fora fazendo essa observação, tá? Então você não está participando da dinâmica. Você é um elemento, portanto, que está distante, está tendo essa perspectiva, né, distante da dinâmica em si. Ela pode ser, por outro lado, a observação ela pode ser participante individual. Em que sentido? Consiste na participação real do pesquisador com aquela comunidade ou com o grupo. Então, ele se incorpora ao grupo, chegando ao ponto até de se confundir com ele, né? Como se ele fosse membro do grupo. Ele fica tão próximo quanto o próprio membro do grupo, né, os outros, que estão estudando, que ele está estudando, e assim ele pode, né, assim ele pode ter um nível de experiência diferenciado. Então, aqui a gente pode classificar em dois tipos de participação. Pode ser aquela participação natural, quando o observador pertence à mesma comunidade do grupo que está sendo investigado. Vamos imaginar que você está dentro de uma empresa e você está fazendo uma pesquisa nessa empresa. Então, você está observando os seus colegas. Você está observando a dinâmica que ocorre, né? Observando de uma maneira científica, né? Mas em busca de resultados, em busca da compreensão de fenômenos. Só que você também é um membro daquela comunidade. Então, é a participação, a pesquisa do tipo participante individual natural, como tem a artificial, em que o observador ele se integra ao grupo, mas ele não pertence àquele grupo. Ele só tem a finalidade de obter as informações, mas a partir de uma vivência comum, porque ele vai participar também, mas ele é estranho àquele grupo, tá certo? Bom, a pesquisa ela pode ser em equipe, que, aliás, é mais aconselhável até do que a pesquisa individual. É mais aconselhável porque o grupo ele pode observar ocorrências
de fenômenos e fatos de vários ângulos. E isso pode ser mais enriquecedor, né, depois numa discussão e depois na compreensão desses dados, né? Bom, a pesquisa de observação direta, intensiva, do tipo de observação, ela pode ocorrer na vida real. Aqui as observações elas são realizadas no ambiente em que o evento ocorre e na medida em que forem ocorrendo de modo espontâneo. Mas também pode ser em laboratório, né, que se dá num ambiente reconstruído e, portanto, um ambiente controlado, a partir das variáveis que eu vou introduzir, que o pesquisador vai introduzir, para poder modificar ou não a dinâmica dos eventos. Depois, uma outra modalidade é a observação direta, intensiva, em forma de entrevista. Em forma de entrevista. A observação direta intensiva, ela, por entrevista, é uma estratégia muito usada, seja em pesquisa quantitativa, seja em pesquisa qualitativa, né? A entrevista como fonte, então, de informação, né? Com procedimento, melhor dizendo, com procedimento rigoroso, sistemático. A entrevista, aqui é bom a gente só definir, né? É um encontro entre pessoas a fim que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto mediante conversação, de natureza profissional, tá? Então a entrevista, toda entrevista ela tem objetivo. Toda entrevista como um procedimento de observação direta e intensiva. Toda entrevista ela tem uma meta, ela vai buscar algo. Agora, a forma como ela vai fazer isso vai fazer com que ela possa ser classificada de diferentes maneiras. Por exemplo, ela pode ser uma pesquisa, ela pode ser uma entrevista padronizada, também é chamada de estruturada. É aquela em que o entrevistador ele vai seguir um roteiro que foi previamente estabelecido. Então, ele vai elaborar perguntas, né? Ele vai elaborar a sequência de perguntas, a forma, né, dessa pergunta, mas tudo isso previamente. A finalidade, o motivo da padronização é obter dos entrevistados respostas às mesmas perguntas, para que depois se possa fazer uma comparação entre elas. Então eu faço sempre as mesmas perguntas para diferentes pessoas e depois eu vou fazer uma comparação, um estudo sobre essas respostas. Então, a entrevista padronizada serve para isso, né? A entrevista ela também pode ser despadronizada ou não estruturada. Aqui, o entrevistador ele tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. A partir da condução dessa conversa, é que ele vai, né, estabelecendo uma determinada condução para um determinado lado. Em geral, as perguntas elas são perguntas abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação que é quase uma conversação informal. E por pergunta aberta, entenda aquela pergunta em que o pesquisador sugere que o entrevistado discurse livremente sobre um determinado assunto, por exemplo, né? Então a gente tem esses dois tipos de entrevista. Além deles, a gente tem a entrevista chamada de painel, que consiste na repetição de perguntas de tempo em tempo, às mesmas pessoas, a fim de estudar a evolução das opiniões em períodos curtos. Então, eu vou fazer, geralmente, são questões padronizadas, que eu faço a um determinado grupo, mas depois de um tempo, eu vou fazer as mesmas perguntas para esse mesmo grupo. E o que vai ser avaliado é exatamente a variação que essas respostas tiveram
entre, né, o tempo de aplicação dessa entrevista. Bom, agora, segundo os procedimentos do tipo observação direta extensiva. Observação direta extensiva geralmente é um procedimento usado quando se trabalha com uma amostragem muito ampla, né, com um número grande de sujeitos para pesquisa, que não dá para você ter o contato direto, né, com cada um deles. Então você pode fazer por meio de duas estratégias aqui, que primeiro é feito através dos formulários, né, e depois dos questionários. Então é feito através de formulário, de medida de opinião e atitudes e de técnicas mercadológicas, tá? Sempre considerando que vai ser um grande número de sujeitos. Então pode ser de dois tipos. Pode ser formulário. Então vamos entender a diferença do formulário para o questionário aqui. Formulário, ele é caracterizado pelo contato face a face entre o pesquisador e o informante, a ser um roteiro de perguntas preenchido pelo entrevistador no momento da entrevista. Então, eu posso... É o tipo da pesquisa que o IBGE faz, né? A pesquisa censitária, a pesquisa do censo demográfico, que chega lá na sua casa, um pesquisador, ele vai ter um formulário e que ele vai fazer diversas perguntas ali. E quem vai preencher é ele. Ele foi treinado para isso, para interpretar determinados tipos de resposta para poder preencher de uma maneira correta, tá? Então, eu preciso do pesquisador face a face, mas eu vou fazer com uma população bastante ampla, tá certo? Não vai ser esse pesquisador que vai fazer a entrevista, que vai aplicar o formulário, que vai fazer análise desses dados. Não, quem vai fazer análise é o grupo de pesquisadores, é o pesquisador, né, que está encabeçando essa pesquisa. Esse pesquisador, ele é só o coletor através, então, do formulário, né? Também pode ser como um questionário. O questionário, ele é constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Por exemplo, o questionário eu posso mandar por uma mala direta, eu posso enviar para as pessoas poderem responder e depois da resposta elas enviam para mim. Então, quando a gente vê, né, no Google Forms, por exemplo, que a gente acaba de preencher alguma coisa e envia. Na verdade, aquilo não é um formulário, aquilo é um questionário, de acordo com essa nomenclatura. Então, o questionário, você vai responder perguntas padronizadas, né? Não há necessidade do pesquisador fazer essa coleta de informação, é você que vai preencher isso e é você que vai enviar. Todos, então, enviam. Não há presença, portanto, do entrevistador. Então, né, essas são as 4 modalidades das quais a gente pode classificar uma pesquisa. Existem outros critérios? Sim, existem outros, sobretudo no que diz respeito a pesquisas quantitativas, né? Elas podem ter várias denominações. Mas essa classificação que eu passei para vocês é a mais geral, né? Ela é aplicada em todas as áreas e pelo menos uma característica a sua pesquisa deve ter como prioridade dentre esses tipos que foram apresentados aqui. Aqui eu deixo uma bibliografia onde foi feito uma síntese de como eles, né, fazem essa classificação, para a gente poder, então, ter em mente, né, como que se classifica uma pesquisa científica. Bom, é isso aí. Qualquer questão, a gente vai depois poder esclarecer quando a gente fizer a nossa atividade. Tá certo, minha gente? Então é isso aí. Então, até lá. A gente se vê.